Olá, seja muito bem-vindo ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a imensa alegria de receber aqui o nosso meu querido amigo, pastor Nilvar Menezes. Seja muito bem-vindo, pastor Nilvar. Amém, querido pastor Eliel. Uma alegria é minha de estar aqui nessa tarde tão especial e louvo a Deus pelo convite. E tenho certeza que vamos passar momentos alegres aqui. Amém, tenho certeza. Pastor Nilvar, é uma alegria tê-lo conosco, né? O senhor está com a gente aqui na DCMI já há um bom tempo. Estamos muito felizes de tê-lo. O senhor e a sua esposa são uma bênção de Deus para nós. Mas a gente conhece um pouquinho da história de vocês, boa parte do nosso povo conhece, mas tem gente que ainda não conhece, né? Como é que surgiu essa vida com Cristo do pastor Nilvar? Veio de um lar cristão, recebeu Cristo posteriormente? Conta um pouquinho essa história para nós. Pois então, meu pastor. Primeiro, cumprimentar todos que vão estar assistindo, ouvindo esse podcast, dizer que é uma alegria de a gente estar aqui e poder dividir um pouquinho, né, da nossa história de vida, da nossa história de caminhada, né? Louvo a Deus pela sua vida, que tão brilhantemente tem dirigido esse trabalho, né? Desenvolvido esse trabalho pelo nosso pastor presidente, nosso pastor sênior, meu amigo, meu mentor, meu pastor Carlos Eduardo. E a gente está muito feliz com tudo que Deus tem feito na DCMI, tudo que Deus ainda vai fazer, porque certamente Deus nos acrescentará dias de vida e vão ver muitas coisas boas ainda. Amém. Mas, pastor, a minha história começa... Eu sou assembleiano de raiz, né? Eu brinco que a minha família é assembleiana do Papa Amarelo. Rapaz, olha aí. Pessoal, é diferenciado. Bem antigo, né? Minha mãe hoje tem 94 anos. Dos 94 anos, mamãe tem 77 anos de Assembleia de Deus. Então, ela tem uma... Nossa família tem uma história. Eu nasci na cidade de Querência do Norte. Querência do Norte é a última cidade do Paraná, fica na divisa com Mato Grosso já, né? O Rio Paraná. Aí já Mato Grosso era a capital do Barroso, né? Eu sou querenciano, né? De nascença. Porém, de uma família muito numerosa, né? Eu sou de uma família de 11 irmãos, né? Mamãe, na verdade, teve 18 filhos. 18? Aí morreu a ninhada, ficou 11, né? E graças a Deus todos hoje, os 11 vivos e tal. Então a gente tem uma família bem numerosa, uma família muito tradicional, né? Na Assembleia de Deus. E como toda família do interior, de lavradores, agricultores, enfim... veio para a cidade grande para tentar sorte, para tentar uma mudança de vida, né? Não foi diferente com a minha família. Nós chegamos aqui lá pelos idos de 75, 76, logo depois daquela geada negra que teve em Curitiba, né? Os mais antigos vão se lembrar bem. E eu cheguei em Curitiba garotinho, eu tinha praticamente 5 para 6 anos, né? E sempre na igreja. A minha história dentro deste lar cristão, a minha mãe sempre foi uma mulher que teve uma vida ligada nessa questão de igreja durante muitos anos, desde a minha infância, foi por muito tempo dirigente de círculo de oração, né? Então eu digo que o meu ministério começou dormindo embaixo de banco de igreja. Olha só, bem raiz mesmo. Bem raiz, né? De minha mãe me pegar pela mão e ir à casa das irmãs, né? E eu tenho uma lembrança que quando menino, eu gostava muito de comer um pão de casa que a irmã Benedita fazia. E quando a visita era na casa da irmã Benedita, eu não faltava. Eu ia com a mamãe. Sabia que ia ter um pãozinho. Não, e era pão de casa com banha e um pouquinho de sal em cima. Tinha um ingrediente secreto ali. E eu sei que está dando água na boca de muitos que estão nos ouvindo. Inclusive... E quem nunca comeu um pão com banha, que me atira a primeira pedra. Então, a minha história, na ocasião, nós viemos diretamente para a igreja naquela época, era a congregação da Vila Lindóia, né? Que pertence a Curitiba. E na Vila Lindóia nós começamos a dar os nossos primeiros passos, né? Já se envolvendo já com música desde muito cedo. E aí eu comecei a tocar na banda, eu tocava caixinha, né? Chamava de caixinha alegre na época na banda. E ali nós começamos a dar os nossos primeiros passos e participando da igreja, se envolvendo com a igreja. Ali né? é o seu primeiro contato com música? Ali foi o meu primeiro contato com música. Tá. Primeiro contato com música. Eu sou músico profissional hoje já há bastante tempo, tenho a minha família toda musical, né? O meu instrumento de ofício é bateria, eu tenho meu irmão Neire Menezes, também o Neire, que toca, e nós dois começamos juntos esse
esse trabalho voltado para o mundo da música, né? De como baterista. Neide também, baterista profissional, já tocou em grandes grupos, já gravou muito. Eu também já tive uma história muito linda na questão de estúdio. Gravo até hoje, sou convidado para gravar em vários estúdios, né? Não como antigamente, porque a questão da gravação hoje, o home studio, ele limitou muito, né? Mas antigamente nós tínhamos uma demanda muito grande de maestros que arregimentavam músicos para poder, nós chamávamos de gravar bases, né? Onde você fazia ali a parte inicial da gravação de um CD, e aonde a gente já gravou para muitos músicos, com muitos maestros, enfim. E o meu primeiro contato com essa questão da música foi na igreja, foi tocando na banda, né? Depois foi tocar no conjunto da mocidade, no grupo da mocidade. Então a nossa história começou na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Vila Lindóia. Isso em 1900, nós chegamos ali em 75 para 76, e eu saí da igreja da Vila Lindóia já jovenzinho ainda, e quando a gente mudamos, eu acabei mudando de igreja, onde eu conheci minha esposa, que hoje a minha esposa, a pastora Edith, que eu sou casado com ela há 36 anos, né? Nós temos uma história linda juntos, e ali começou, esse foi meu primeiro contato com a igreja. Então eu sou de lar cristão, né? Nasci numa família cristã, porém ao longo da caminhada, como todo adolescente, né, que não tínhamos, e é por isso que hoje eu fico muito feliz com a nossa igreja, com a Decimi Colombo, da preocupação que o nosso pastor tem com as primeiras idades. Porque as igrejas da nossa época de adolescência, de infância, né, lá atrás, não tinham um trabalho que focava, e como é importante que isso aconteça. Eu sou um exemplo vivo de que, e muitas pessoas falam, não, mas a sua mãe era dirigente do ciclo de oração, né? A sua mãe era uma mulher de Deus, a sua mulher... E hoje nós estamos com lares, hoje, por exemplo, quase que numa sequência bem grande, eu tenho sido convidado para pregar em congressos ou retiros, né? Sobretudo retiros de filhos de pastores. Olha só. Filhos e filhas de pastores. E o que você vê hoje de homens e mulheres de Deus que têm os seus filhos, o pai no altar, a família sacerdotal, o filho que está presente só no corpo. Mas a alma está longe, o espírito está longe, os desejos estão fora da igreja, justamente porque não há um trabalho focado nisso. Então eu louvo a Deus por esse trabalho que nosso pastor está desenvolvendo hoje na DCMI, juntamente com os demais que trabalham, o pastor Ivan Panício, que encabeça aí a Secretaria das Primeiras Idades, da importância desse trabalho. Porque, por exemplo, pastor, eu, aos 13 anos de idade, eu comecei a me envolver com pessoas erradas, desde muito cedo, uma família muito pobre. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava na época no supermercado Jumbo, que tem até hoje na Presidente Kennedy ali. Hoje eu acho que é o Max, não sei qual é o mercado que tem ali. Mas eu trabalhava na área de pacoteiro, era pacoteiro, onde você pega as compras e leva até o carro, ou leva até a casa da pessoa. Hoje nem tem mais esse ofício. Com 13 anos isso? Com 13 anos. E o fato de você não ter como é que fala, um ensinamento mais forte da palavra, um envolvimento mais direcionado para a questão da adolescência, foi onde eu comecei a me envolver com amizades, né? E esse envolvimento com amizade também envolveu a questão da música, né? E baterista parece que é uma coisa perseguida, né? Porque é um instrumento que se faz muito necessário numa banda. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a ter experiência com amigos que também já tocavam, e das famosinhas bandas de garagem. E ali começou toda a minha história. Então, eu tive 2 períodos, porque eu sou músico profissional há muito tempo. Desse período, pelo menos 15 anos foram tocando na noite. E começou de uma forma inocente. Começou de uma forma que eu ia na igreja, eu tocava na igreja, tocava na banda, tocava no grupo, e virava e mexia, eu tocava numa festinha de aniversário, eu tocava no final de semana com um amigo, mas não tinha problema. Era bem esporádico. E eu achava que não tinha problema, porque não tinha alguém que pudesse me ensinar e me discipular para poder entender e fugir daquilo. E aquilo foi tomando corpo na minha vida, e a questão musical, ela é uma questão muito mágica, né? Eu sempre digo que todo músico, ele é um autocentrado. E quando eu dei por mim, eu já estava tocando em bailes final de semana, os conselhos da minha mãe já não me atingiam, né? Os conselhos do meu pai, os conselhos de um, de outro, porque eu achava aquilo interessante. E mais do que você gostar de tocar, é quando aquilo começou a me dar dinheiro.
É quando eu comecei a entender que, poxa, além de eu fazer um negócio que eu gosto muito, né? E aí, quando você começa a se envolver com isso, eu comecei a achar que a igreja gradativamente foi perdendo a razão, foi perdendo o sabor, e quando eu dei por mim, eu já estava tocando na noite curitibana, e eu, um jovenzinho ainda, garoto, com 16, 17 anos, entrava pela porta dos fundos das casas noturnas, porque não podia, porque se o juizado menor pegava, aliás, quando tinha uma batida, né, uma fiscalização, eu me escondia e tal, e eles iam embora, eu voltava pro palco, continuava tocando, ganhando meu dinheiro, e foi. E não muito obstante a isso, já houve envolvimento com droga, né? Porque assim como hoje, naquele meio em que eu vivia, eu precisava então ser aceito. E o músico, para ser aceito, naquela época, e eu acredito que até hoje, ele precisa fazer uso de drogas em determinados momentos. E aquilo, para mim, foi como que uma coisa que me entristeceu, mas que eu quase que fui levado a usar droga por uma questão de ser aceito no grupo. É um ritual de iniciação dentro daquela tribo ali. Ritual de iniciação. E nesse período todo a gente ficou mais de 10 anos, né? Tocando na noite e tal. E eu, na época, já namorava a minha esposa, e minha mãe sempre orando, a minha esposa como namorada sempre orando. Então eu louvo a Deus muito, agradeço a Deus muito pela... E aí você se desvincula da igreja. Aí eu saio da igreja completamente, né? E vou ficar nesse mundo. Assim, a gente sempre teve aquele temor, pastor. Porque eu até participei alguns anos atrás, eu acredito que uns 17 anos atrás, nós iniciamos um trabalho com um pastor até de um outro ministério, e nós fizemos um trabalho que chamava-se Projeto Resgate. E o foco desse trabalho era um trabalho que nós fazíamos uma incursão na noite mesmo. Como a geração minha, eu tô com 53 anos, a minha geração de músicos naquela época, e eu tenho até um apelido na noite, era ligeirinho, porque até hoje eu sempre fiz as coisas muito rápido. Né? Então, nós tínhamos entrada muito nas casas noturnas. E esse pastor, na ocasião, ele criou um culto, e esse culto chamava-se Projeto Resgate. E esse Projeto Resgate era um culto voltado para músicos, para pessoas da noite, que era numa segunda-feira à noite. Então nós visitávamos as casas noturnas, eu convidava essas pessoas como eles me conheciam, e na segunda-feira eles iam para este culto, não era denominado culto, mas era uma reunião, né? E o nome dessa reunião era Projeto Resgate, eram falado de muitas coisas, dentre elas, obviamente, usando a palavra, falando acerca da salvação, e muitos músicos se converteram. Porque o grande problema do músico da noite, né, ele tem na cabeça dele que a única coisa que ele sabe fazer é aquilo. É por isso que é uma coisa que passa de geração para geração. No meu caso, por exemplo, a minha continuidade na noite foi justamente por uma questão de necessidade mesmo. Aí logo depois eu casei, e logo que eu casei, aí a necessidade aumentou mais ainda, né? Porque daí eu já não ia mais pelo prazer de tocar. Eu ia pela necessidade de dinheiro para pagar meu aluguel, pagar meu telefone, pagar meu carro, enfim, para mim me manter. Então foram durante muito tempo, e há um processo de escravização emocional na vida das pessoas que hoje atuam na música, e o que eu posso testemunhar em muitos lugares, e em muitas pessoas que a gente conversa no AIB, até hoje eu encontro amigos de lá, e se tem uma coisa que eles respeitam na noite, é a palavra Deus. Houve um acontecimento, eu trabalhava numa casa noturna, chamava-se Galleries, em Curitiba, e eu tocava com vários músicos. Eu me lembro que, na ocasião, um desses músicos chegou para mim, a gente conversando ali nos bastidores, e ele disse assim para mim, numa linguagem de noite, né? Disse assim, cara, qual que é aquele barato que vocês têm na igreja, que vocês falam uma língua meio enrolada, que parada que é aquela? E aquilo foi como que me desse um gancho de direita. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Muito novo. Na igreja Santa Amélia, na época, meu cunhado, hoje pastor, presidente não, agora ele foi jubilado, né? Pastor de honra. Hoje quem está na frente da igreja é meu sobrinho, o pastor Oswaldo Filho, mas o pastor Oswaldo Rodrigues Jesus na época era pastor em Santa Amélia. E tinha as vigílias, que começavam 11 horas da noite e acabavam 6 horas da manhã, era vigília de fato. E numa dessas vigílias eu fui batizado com o Espírito Santo. E durante muito tempo eu
eu falei em língua, eu servi a Deus. E agora eu tão distante de Deus, tão longe de Deus, uma pessoa sedenta, uma alma sedenta me pergunta, e eu, que já havia experimentado a graça e a alegria do Espírito Santo, e tão longe de Deus, eu tendo que explicar para ele que aquilo era um revestimento de poder. Meu Deus. E que aquele revestimento de poder produzia uma língua, né? Novidades de língua. Então, eu sempre era muito confrontado na noite, porque as pessoas respeitam muito isso. Então, e uma outra oportunidade, a gente vem contar meu testemunho aqui. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você percebia que essas palavras deles era no fundo, uma chamada de Deus, não? Te trazendo para a realidade? Ou... Mas sempre foi. Sempre foi, pastor. E continua sendo, não na minha vida, mas na vida daqueles que estão lá. Porque se você olhar a música secular hoje no mundo, e você puxar desde lá do tempo de Elvis Presley e tantos outros, o Whitney Houston, que teve a sua vida ceifada no sentido de que ela morre de uma forma muito terrível, envolto a drogas, e tantos outros músicos, também, né? Tantos outros músicos, artistas, cantores e cantoras da noite, a sua grande maioria teve início na igreja. São pessoas, como nós costumamos dizer, desviadas da igreja, que estão longe de Deus. Né? Então, e até hoje acontece isso. E todas as vezes que isso acontecia, aliás, a minha mamãezinha, eu conto no meu testemunho de conversão, eu tenho até um CD gravado com esse testemunho, que minha mãe, eu chegava aí de madrugada, metabolismo tomado pela droga, pelo álcool, e eu escutava a minha mãezinha orando, na madrugada fria, e ela dizia na oração: eu não coloquei filho no mundo, Jesus, para que Satanás destruísse a vida dele. Meu Deus. Né? E eu me lembro que a minha mãe na igreja, olha que coisa interessante isso, que falta de sabedoria, né? Naquela época, a igreja era muito diferente. O evangelho era o mesmo que se prega hoje, mas as questões e a forma que o evangelho era colocado levavam as pessoas a pensar dessa maneira. A minha mãe pediu oração na igreja para mim, por exemplo, e algumas irmãs diziam assim: não, o teu filho não tem jeito, irmã. O teu filho é um drogado. E diga para ele nem andar com meu filho, porque teu filho é má companhia. E minha mãe dizia: não, o meu filho é uma bênção. E o meu filho ainda vai voltar para a igreja ser um grande homem de Deus. Outro dia eu estava pregando sobre crescimento espiritual, né? Saúde espiritual. Esse era o tema da mensagem. Saúde espiritual. E quando eu falo de saúde espiritual, eu sempre me lembro da minha mãe. Que dentro dessa questão de ter uma saúde espiritual, além de uma saúde física, a saúde espiritual é algo de uma sabedoria tão grande de Deus, que eu me lembro que eu saía para as bagunças da noite e a minha mãe nunca me repreendeu. A minha mãe nunca me maltratou, a minha mãe nunca me tratou com indiferença, a minha mãe me abraçava como me abraça até hoje, e me beijava como beija até hoje. E ela dizia: meu filho, vai com Deus. E eu me lembro que, na ocasião que foi a última vez que eu fui para a noite, eu fui na casa da minha mãe, e a minha mãe me abraçou, me deu um beijo, e ela disse assim para mim: te prepara, porque está chegando a hora de você ir pela última vez para esse lugar. Meu Deus. E eu me lembro nitidamente. Isso foi numa tarde de sábado. E eu tocava de quinta a domingo. E nessa ocasião, eu tocava num bar, chamava-se Regale, em Santa Felicidade. E esse bar, naquela noite, eu era muito perfeccionista. A gente ensaiava... e a gente, como era um sistema de banda baile, você tinha que tirar o playback da música, exatamente como era, né? Então, os crooners cantando e a gente tocando. E eu sempre fui muito perfeccionista, sempre cuidei muito dessa questão. E aí, o que acontece? Eu comecei a errar. Do nada eu comecei a errar. E comecei a errar e eu não acertava, e eu comecei a ficar meio preocupado e tal e tal. Eu tô fazendo um resumão para você poder entender o que é que Deus fez e como Jesus me alcançou. Em razão da oração da minha mãe e da oração da minha esposa na época. Naquele momento eu ia para os bastidores e todo mundo: o que está acontecendo? Você ensaiou, você está errando e tal. E eu me lembro que eu ouvia a voz da minha mãe, ela latente na minha mente, dizendo: vai chegar o dia que será o último dia. E eu pensava comigo: então hoje vai ser o último dia. E na época, nós tocávamos 1 hora,
parávamos 15 minutos e tocávamos 1 hora. E nós tocávamos naquela época, pastor, o último horário era até às 5 da manhã. E eu me lembro nitidamente, era mais ou menos umas 3h40 da manhã, quando nós subimos para fazer a penúltima sessão. A última sessão, minto. E eu me lembro que eu fazia back vocal com aquele microfone auricular. E eu achei que o transmissor estava desligado e comecei a arrumar a bateria e veio um hino, veio uma canção na minha boca. E eu comecei a balbuciar aquele hino dizendo: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Eu comecei a balbuciar. Aí de repente o guitarrista olhou pra mim e falou: tá maluco, cara? O transmissor tá ligado. Mas não tinha mais ninguém na casa. Tinham 2 ou 3 alcoólatras ali jogados, né? Mulheres da vida que haviam terminado a noite, haviam pra ali. Então, e esse rapaz em questão, ele já é falecido, inclusive, ele também era da igreja. Ele olhou pra mim e falou: cara, eu gostei disso aí. Eu falei: você gostou? Vamos cantar umas modas de Deus aí? Ele falou: vamos cantar. O baixista era desviado, o tecladista não era mais conhecido. Começamos a tocar corinho, começamos a tocar hino, de uma forma que parecia que parecendo uma incoerência enorme. Nós começamos: Deus está aqui. No local que não tinha nada de Deus, mas pastor, eu creio que profeticamente, naquela madrugada Deus foi lá. Porque foi eu chorando, o dono do bar, que era um turco, que não gostava de crente, contando o dinheiro do caixa, fazendo o fechamento e chorando. Meu Deus. Resumo da ópera: naquela noite, Jesus me tirou dali, todo mundo chorando, ninguém sabia por quê. E naquela noite o Espírito Santo de Deus, ele se apossou de mim de uma forma, e eu pude dizer para ele: gente, eu não sei vocês, mas eu não vou voltar mais aqui. Eu vou tomar um outro caminho na minha vida. Resumo da ópera: nós começamos a conversar de Deus, falar de Deus. O dono do bar aceitou Jesus. Pessoas alcoólatras que ali foram evangelizadas. O seu Idebrando, que era um homem frequentador assíduo daquele lugar, naquela noite, ele nos confessou, até estava armado de uma pistola 765, ele disse: hoje eu irei tirar a minha vida. Mas vocês cantaram umas canções aí que me trouxe muita alegria, muita paz. Aceitou Jesus. Meu Deus. Um outro momento, a gente, com mais calma, a gente vai falar disso, mas resumo da ópera. 1 ano e 2 meses depois, eu voltei no mesmo lugar, mas não para tocar, porque ali tinha se tornado uma igreja batista. Rapaz. E eu voltei para dar o meu testemunho no palco que eu tocava pro diabo e pregar a palavra 1 ano e 8 meses depois. E de lá para cá, Jesus me alcançou. Eita, e nós estamos nessa caminhada. Que maravilha, rapaz. Que testemunho maravilhoso. Com esses pouquinhos de detalhe que você deu aqui, já aquece o coração da gente para ver como é linda a obra de Deus. Mas aí você retorna. Aí eu retorno para a igreja, né? E começo a desenvolver o trabalho que eu sempre fiz, que foi, obviamente, participar da música, tocar, enfim. Estava com quantos anos? Eu deveria ter nessa época, mais ou menos, isso foi em 89 para 90. Em 90 eu ingressei no Grupo Salmos, que era um grupo da Assembleia de Deus sede. Em 90, bem logo no meu retorno que eu voltei, né? Nós começamos ali, aí iniciamos bem lá atrás também, nós tivemos a Igreja Nossa Senhora da Luz, no grupo Raios do Sol, que recentemente até faleceu o irmão Sebastião, que era o maestro do grupo naquela época. Então, no meu retorno, foi na Vila Nossa Senhora da Luz. E depois, que foi o tempo do Raio do Sol, que até hoje nós temos um grupo de 5 amigos, que nós mantemos essa amizade até hoje por conta desse envolvimento da... O retorno, então, 89, 90? Exatamente. Quantos anos você estava? Em 90, foi 90 para 91, mais ou menos, né? Que nós retornamos. Então, isso nós estávamos, eu tô com 53, eu estava com 20... 35 a menos, 28? 28, exatamente. Nós estávamos lá. Aí... Se eu não tiver ruim de geografia, né? Aí nós desenvolvemos esse trabalho e daí eu comecei a trabalhar com música, de fato, né? Aí na igreja mesmo. Na igreja. Participando, tocando em congressos, tocando aqui e ali, né? E dentro da igreja foi um período de muito crescimento, né? Então, assim, o meu desenvolvimento musical, técnico, profissional, ele foi fora da igreja.
né? A questão da leitura, de aprender a ler partitura, etc e tal. Então, todos esses desafios a gente foi fora. Então, quando eu volto para a igreja, eu já volto com uma preparação bem interessante. Então, a gente começou a desenvolver um trabalho bem legal. Aí, por último, daí nós tivemos o Grupo Aleph, que foi um grupo que foi o lançamento da gravadora Som e Louvores. E esse foi conhecido no Brasil todo. A gente fez um trabalho, na época nós participávamos da Assembleia de Deus do Bacaxiri, que na ocasião quem era o nosso pastor era o pastor Eli de Barros. Fizemos um trabalho muito lindo, viajando o Brasil, levando a obra e tal. E só música nesse período? Só música nesse período, só música. E aí, quando foi... nós começamos a desenvolver um trabalho de ministrações, de pregações. Então, de repente, o pastor pedia para dar uma palavra, o Nilvar vai dar a palavra. E aquilo foi crescendo, aquilo foi tomando... Mas espontaneamente, nem espontaneamente, não. Espontaneamente. E, obviamente, tem todo esse contexto musical, mas quando eu volto, né? Eu tive um período de começar a acompanhar amigos, por exemplo, pastor Daniel Pedroso, né? Pastor Jean Porto, nós éramos uma tribo naquela época da igreja Assembleia ali na Central, e eu tinha uma admiração muito grande, né? Pastor Marcos Romano, na época, o pastor Marcos Romano tem uma história engraçada, ele mais o pastor Pedro Sérgio, ele pregava dentro de um ônibus, e eu me agarrava naquela roda do ônibus ali, eles pregando e eu cantava na Rua Barbosa. Eu não sei nem se eu tenho coragem de fazer isso hoje, mas nós fizemos isso durante muito tempo, né? Então, e eu tinha uma admiração muito grande, e eu olhava eles pregarem assim, eu ficava olhando, falei, meu Deus, como é que esse infeliz guarda tanta coisa dentro dessa cabeça, como é que decora tanto texto, como é que verbaliza tanto, e eu sempre quis aquilo. Eu sempre quis aquilo. E nessa ocasião que eu falei para você que eu fui batizado com o Espírito Santo, isso foi em 82 para 83, na Igreja Santa Amélia, quem foi ministrar naquela época, salvo engano, não, foi o pastor Gilmar Santos. E eu sempre gostei de ver o pastor Gilmar Santos pregar. Aliás, a minha geração de pregadores, né? Nós sempre nos inspiramos, pastor Gilmar Santos, Genédio Santos, Takayama e tantos outros. E eu me lembro que ele, no momento final da mensagem, ele disse, eu quero orar por pessoas hoje que querem iniciar um ministério, que você tem sonho de... E eu, 12 anos de idade, eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu tenho até uma foto disso. Naquela época eles faziam os trabalhos nas frentes das igrejas, era num campo, em cima de um caminhão, uma carroceria de um caminhãozão Mercedes-Benz, ele agachado com a mão na minha cabeça, eu com 12 anos de idade levantado. Tem essa foto? Tem essa foto até hoje, chorando. E ali o ministério entrou no meu coração, só que lógico, muito depois à frente que a gente foi começar a desenvolver esse trabalho, né? E o ministério começou de fato. Eu tenho o meu primo hoje, o pastor Valmir, que é de Vaiporã, cantor também, até teve com a gente na MIF. Eu comecei a viajar com ele. E às vezes nós íamos em alguns lugares e tal, então sempre dava uma palavra, sempre cantava e tal. Então a gente começou a gatinhar no evangelho. E a primeira vez que eu subi no altar, de fato, para pregar mesmo, de fato, foi numa cidade por nome de Espumoso, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha perto de Nome Toque, que acho que era até região, não sei, não é região metropolitana, não era, mas era bem próximo de Passo Fundo ali. E naquela época, foi a primeira vez que eu fui. E eu fui, e eu achei tão interessante que era para outra pessoa pregar, a pessoa não foi. E como eu já tinha o hábito de ler a Bíblia, de ver e tal, eu me lembro que o texto que eu mais amava era o João 3,16. E eu preguei. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi filho de gênero, e aquilo, mas uma mensagem muito simples, um negócio assim muito leve, assim, muito... E eu me lembro nitidamente daquilo que Deus fez naquela noite, naquele lugar. Uma igreja pequena, deveria ter ali, sei lá, umas 15, 20 pessoas. E de lá pra cá nunca mais paramos. Olha só. Estamos na batalha até hoje. E foi surgindo outra oportunidade. Sempre vinculado com a questão da música? Sempre vinculado com a questão da música, porque até hoje eu canto, né? Por exemplo, aí eu vou pregar em algum lugar, normalmente eu canto. Se me dão uma oportunidade com um tempo razoável, eu tenho meus playbacks, eu tenho 5 CDs gravados. E desses 5 CDs gravados... Tudo solo? Todos eles solos, né? Há algumas músicas autorais, outras músicas de outros compositores, né? Então a gente tem esse trabalho. Eu tô gravando agora, tô finalizando agora, porque hoje você grava projetos, né? Eu tenho 3 projetos que nós estamos gravando para lançar nas plataformas. Estamos finalizando de músicas inéditas, né? Na verdade, eu gravei um projeto,
né, há uns 5, 6 anos atrás, e eu não lancei esse projeto. Não vi que não era o momento de lançar, e desse projeto nós pegamos 3 canções e estamos finalizando agora, justamente para poder jogar nas plataformas aí. Então, até hoje, meu ministério de mensagem, ele Tá sempre está atrelado. envolvido com a música, né? Sempre está envolvido com a música. Deixa eu, uma curiosidade aqui, a questão de composição, você faz também essa questão da composição? Não, pastor. Não? Não. O anjo da composição me visitou só 3 vezes. E chega. Não é o meu forte. Não é o Entendi. meu forte. Eu gravei algumas canções, né, mas inclusive nem utilizo elas mais, porque já são bastante antigas, né? Mas normalmente gravo canções de outros compositores, né? Minha irmã caçula Marinês, por exemplo, que congrega na sede de Curitiba, ela é uma grande compositora, né? Inclusive, gravei recentemente música delas em alguns trabalhos meus. Meu irmão, cantor Neir Menezes, também um grande compositor, que grava várias canções, né? Mas a composição não é o meu forte. Entendi. E nesse meio tempo, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é interessante trazer. Você trabalhou um pouco como pastor local, né? Exatamente. Mas a maior parte do tempo foi na itinerância. Na itinerância, pastor. Conta como é que foi um pouquinho essa questão de trabalhar local. A verdade é que eu sempre digo que existiam os prós e os contras, né? O contra do itinerante, né? A gente que tem uma história tão linda na questão da itinerância, e eu acredito que é um chamado específico. É um chamado específico. É você sempre ter que estar na estrada, né? É o fato de você sempre se ausentar. Por exemplo, meus filhos cresceram, e eu não pude acompanhar de perto o crescimento dos meus filhos. Porque eu não viajava o mês inteiro, mas eu me ausentei muito, né? De aniversários que eu não pude estar, de dia dos pais que eu não pude estar, porque tinha uma agenda, né? 2009, por exemplo, eu tive um problema de saúde que me acometeu por conta de estresse. Eu tive uma síndrome compulsiva de estresse que desencadeou um mal súbito, que desencadeou uma síndrome compulsiva de pânico. 2009? 2009. Eu fiquei 2009 ou 2010 numa situação bem complicada. E eu tive um mal súbito dentro do supermercado, fui parar na UTI, vai daqui, e mede pressão, me vê coração, e me revira, e ninguém achou nada. Resumo da ópera, depois de tudo, era uma doença psicossomática, era um problema de estresse, era uma debilidade na parte elétrica do cérebro, né? Não produzindo serotonina na mesma medida que se produzia o cortisol, enfim, aí medicamentos e acompanhamentos e tal, e graças a Deus estamos aqui. E foi em decorrência da fadiga de correr. Naquela época eu não deixava para amanhã. Eu não deixava para amanhã. Eu entrava em casa com a mala de roupa suja pela porta da sala, saía pela da cozinha com a roupa limpa. Às vezes a pastora ia comigo, às vezes não ia. Eu me lembro que eu ministrei no ano de 2009 e eu tenho a minha agenda guardada até hoje. 97 conferências. Eu tenho a agenda toda grifada, toda marcada. Viajava muito, viajava para o interior de São Paulo, viajava para o Rio, viajava para Minas, viajava para o Norte, viajava. Rio Grande do Sul, por exemplo, foi o estado que eu mais viajei, realizando conferências. E, obviamente, depois disso a gente acabou colocando o pé no freio, né? Colocando o pé no freio. E a gente sempre pregando em grandes congressos, mas a coisa que eu sempre gostei de fazer, e aquilo que a gente idealizou como ministério, sempre foi um ministério voltado para a família. Né? Sempre foi um ministério voltado para casais. Eu ministro na área de jovens, na área para adolescentes, senhores, senhoras, enfim, obreiros. Eu tenho um seminário que é voltado para a liderança, que chama-se Líder Rápido, que é um trabalho que a gente faz também. Mas aí, depois de um tempo, a gente começou a fazer um trabalho que era voltado para a família, onde surgiu, né, as conferências Família, Ideia de Deus e Família Vitoriosa. Essa Família Vitoriosa normalmente se fazia em final de ano, quando tem aquele momento de projeto de vida, ou 12 dias para 12 meses de vitória. Então os pastores sempre convidavam a gente e convidam até hoje para estar fazendo esse tipo de trabalho voltado para a família. Entendi. Então uma tônica desse ministério é a questão do trabalho com as famílias. Isso. Hoje, se você falar assim, pastor, se você quer escolher, você vai pregar num congresso de homens, de mulheres ou de família? Eu prefiro de família. Se eu tiver que escolher, eu vou com todos. Porque, pastor, eu vejo assim, hoje, quando se fala de família, eu ministro na área de família há pelo menos 22, 23 anos. O que eu vejo na questão da área de família hoje? E prego num tempo que eram poucos que se falavam sobre isso a nível nacional, né? Pastor
Josué Gonçalves, que sempre foi um referencial desses mais novos que chegou, né? Pastor Jaime Kemp, que eu sempre fui um grande admirador de Jaime Kemp, um grande escritor, homem que escreveu grandes literaturas relacionadas a isso, né? E eu vejo que é preciso que se fale muito, e é preciso que se levante muitos a falar desse assunto, porque hoje é um assunto de extrema importância, né? Sobretudo se tratando da questão dos líderes das igrejas hoje, né? Da necessidade que tem de se falar. Eu, por exemplo, eu já falei em público até, de muitas das vezes a gente não ir ministrar em determinados lugares, né? Eu já ministrei em muitos lugares fora da Assembleia de Deus, de outros ministérios, e numa ocasião de receber um convite e a pessoa me perguntar, o pastor em questão me perguntar, o senhor ministra em outra área senão família? E eu não entendi aquilo. E aquilo me trouxe preocupação. E depois eu cheguei chegou ao meu conhecimento que essa pessoa em questão estava atravessando um sério problema conjugal. Então, é uma área de problema relacionado à família, ela é uma área que se consegue esconder muitas coisas. E coisas que prejudicam o crescimento da igreja, o crescimento do ministério, o crescimento pessoal, o crescimento emocional, o crescimento, enfim, em todas as áreas. Então, é muito importante essa questão da igreja encabeçar esse trabalho de família, né? Aliás, a nossa igreja tem um trabalho muito lindo também. Eu tive o privilégio de estar ministrando ali por 2 vezes, em cultos, né, do nosso trabalho de família, e é um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Uma área que é uma necessidade muito grande de se falar desse assunto, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. A palavra do senhor que colocar que a base da vida da igreja, né, e de tudo aquilo que a igreja é e vai se tornar, é a questão da base familiar, né? Porque esse pastor, ele pergunta se o senhor tem uma outra mensagem, porque ele não quer que seja falar sobre família. Exatamente. Para não chocar ele, Para não chocar ele, para você não pegar no calcanhar de Aquiles, né? E isso não aconteceu apenas nessa ocasião, isso acontece até hoje, né? Eu tenho ciência que muitas das vezes a pessoa não te leva porque vai falar de um assunto que vai incomodar. Desconfortável, né? Deixa quieto, vamos você tá entendendo? Então, e é muito importante. É muito importante, porque eu sempre digo, aonde eu sempre tenho ido ministrar, nessa questão de família, sobretudo quando se começa, quando se fala de família tendo seu início, obviamente, no relacionamento conjugal, não existe um casamento, não existe uma família feliz sem um casamento bem estruturado e feliz. Se você inicia-se uma família, ou se você tem, né, um casamento, e esse casamento sofre perturbações, né? Porque eu sempre digo que casamento, ele não é a união de 2 pessoas perfeitas. Ele é a união de 2 pessoas erradas que decidem fazer as coisas certas. Então, e as pessoas, às vezes eu ministro em alguns lugares e eu fico observando e eu falo isso. Às vezes as pessoas acham que os maiores problemas que acontecem em família não acontecem por aquilo que elas não sabem. Ah, mas eu não sabia. Não. As maiores tragédias acontecem justamente por aquilo que a pessoa sabe, mas não faz. Sabe, mas faz vistas grossas. Sabe, mas sabe que se tiver que viver aquilo que ele sabe, é preciso passar e sofrer um processo de renúncia. Então, e renunciar não é bom. Renunciar não é fácil. Até ontem minha esposa pregou para as mulheres falando justamente sobre esse tema, sobre renúncia. A dificuldade que é você renunciar, né? E às vezes a gente não quer abrir mão, né? A gente não quer abrir mão. Mas é uma área muito importante, porque você abre leque para tratar de filhos, de educação de filhos. Você abre a área para tratar de vida íntima, de relacionamento conjugal. Você trata de uma área de comunicação verbal, de relacionamento interpessoal, né? E hoje eu louvo a Deus que esse é um assunto que está bem difundido. Hoje você abre a internet, tem 200 pessoas falando de família. E aí eu acredito que você tenha que se falar ainda mais. Tenha que se... Para quebrar tabus também, né? Tabus, exatamente. E esse é um ponto, né? Sobretudo na vida íntima, por exemplo, eu tenho dado muita palestra exclusiva para casais, né? E o que tem de casais hoje que estão sofrendo por essa questão do tabu, por a questão de não do
evangelho, mas da forma que o evangelho foi pregado para essas pessoas, levaram essas pessoas a viver uma religiosidade amarga, que amarra, que enclausura. Uma escravidão, né? Uma escravidão. E as pessoas sofrem dentro desse aspecto por falta de conhecimento. É aquilo que a Bíblia diz, né? Meu povo erra porque não conhece. Né? Então, é uma área que a gente tem procurado desenvolver um trabalho mais focado nessa área. Né? E Deus tem sido muito bom. Onde a gente tem passado, Deus tem sido maravilhoso. A gente tem tido muitos testemunhos, recebo e-mails, ligações, mensagens, né, de olha, pastor, eu não sou nem crente. E eu me separei há tantos anos e eu quero confessar ao senhor que se eu tivesse participado dessa conferência quando eu estava casado ou quando eu estava casado, eu não teria me separado, porque eu acabei entendendo que o problema não era ele, era eu. Olha só. Não era ela, era eu. Então, é uma área, pastor, que se precisa apoiar muito, é uma área que se precisa dar espaço e é uma área que a gente tem que se preparar, porque a geração que está vindo aí, ela é uma geração que nós devemos estar muito mais preparados, porque teremos problemas como tivemos no passado, e temos problemas hoje, e esses problemas, a tendência deles, isso sem espiritualizar absolutamente nada, falando do aspecto natural das coisas, são problemas que tendem a se agigantar dentro de lares. E nós, como líderes, como pastores, homens e mulheres de Deus, independente de estar no altar ou estar sentado embaixo, ou fazer isso, ou fazer aquilo, que como nosso pastor diz, todo mundo tem ministério. Todos nós somos responsáveis por ganhar almas, por evangelizar, pelo crescimento da igreja, cuidar da questão espiritual da igreja. Não é responsabilidade só dos pastores, é responsabilidade geral. Então, a igreja como um todo, nós temos que hoje nos preparar, porque doravante esses problemas eles vão se agigantar. Nós estamos vendo hoje a questão política do país, a questão dos ativismos, dos grupos de ativismos. Enfim, tudo está crescendo. E eu sempre digo assim, pastor, o crescimento desses problemas, eles independem de movimento político A, B ou C. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento. Mas é a própria evolução humana. A própria evolução humana está trazendo, Satanás está incutindo de uma forma muito sorrateira problemas que estão se agigantando para lá na frente a gente, numa palavra muito rasteira, muito simples, a gente quebrar a cara. Então, é importante que hoje a gente se prepare, a gente se instrua, a gente busque conhecimento para que a gente possa, então, ter famílias saudáveis, ter famílias felizes, relacionamentos curados, esposos e esposas vivendo uma vida eu sempre digo, de influenciar. Se o ser humano e o ser humano evangélico, crente, que crê em Cristo Jesus, se ele soubesse a capacidade que ele tem de influenciar pessoas, pastor, nós ganharíamos o mundo assim, ó. Rapidinho. Né? Nós, como estamos aqui na cidade de Colombo e a gente tem a preocupação dessa evangelização local, se nós tivermos essa consciência da capacidade que nós temos de influenciar, Colombo, tão logo podemos abrir a boca e dizer que Colombo 100% é do Senhor Jesus. Amém. Oramos por isso. O senhor destacou algo aqui que eu passo uma caneta marca-texto. O senhor disse que família são pessoas erradas fazendo a coisa certa. Família se inicia no relacionamento conjugal. Quando você casou com a pastora, que eu não estou lembrado do nome, Jesus, Fernanda. A Fernanda. Quando você casou com a Fernanda, quem disse que o Eliel era o certo para Fernanda? E quem disse que a Fernanda era certa para o Eliel? Que o Nilvar era o certo para a Edith e a Edith era certa para o Nilvar. Casamento não é a união de dois anjos, dois querubins. É a união de duas pessoas diferentes. Primeiro que homem e mulher, se formos falar das diferenças, começando pela física, biológica e emocional, são dois seres completamente diferentes. Então, não existe como é que fala? A junção de duas pessoas perfeitas. Existe a junção de duas pessoas imperfeitas, que pensam diferente, que agem diferente, que não concordam com as mesmas coisas. Ou seja, então eu costumo chamar de dois errados. Porque não existe dois certos. Existe dois errados que se juntam e quando eles se juntam, os dois errados olham um para o outro e falam assim, vamos fazer a coisa certa? E aí é quando tudo começa a dar certo. Muito bom. Porque eu já fiz casamento de querubim, pastor. Eu já fiz casamento de anjo. Que você olhava pra moça e falava, meu Deus, que benção essa menina, rapaz. Tem gente olha o jovem.
Eu sempre conto um testemunho que eu fui numa igreja presbiteriana, uma época, fazer, e o presbiteriano, eu ministro muito na igreja presbiteriana, e a gente que é pentecostal, você vai psicologicamente preparado, espiritualmente preparado para pregar numa igreja tradicional. Uhum. E eu me lembro que me convidaram para realizar em Santa Catarina isso. Em Florianópolis. Eu fui ministrar num casamento da igreja, um casal de jovens da igreja presbiteriana. E aí, no momento da cerimônia, eu olhei para a moça e disse assim: filha, você está casando para ser feliz? Ela disse: sim, pastor. Perguntei para o rapaz e disse: você está casando para ser feliz? Ela disse: eu estou, pastor. E eu disse assim, para todo mundo, disse assim, uma pleiade de pessoas, uma igreja grande, gente, aquele povo da alta sociedade. Eu disse: queridos, o casamento não vai durar 6 meses. E ficou aquele silêncio sepulcral e eu continuei a cerimônia. Continuei a cerimônia, a noiva olhando para mim, querendo me matar, o noivo querendo me dar um tiro, o pai da noiva querendo me escorraçar dali. E foi até que eu cheguei ao momento, minutos depois, eu disse: filha, pastor volta e justifica para você por que o relacionamento não vai dar certo. E eu ensino vocês agora, dizendo que casamento não é para ser. Casamento é para fazer. Se você casa para ser, você está pensando de uma forma singular, e casamento não é singular. Casamento é conjugar verbo no plural. Então, casamento não é para que eu possa ser. Você tem que projetar nele. Faça ele feliz e você será feliz. Uhum. Então, tudo aquilo que você projetar para você, não pense só em você. Projete no outro. Uhum. Né? E aquilo vai voltar como que um bumerangue da benção. Bumerangue é aquele brinquedinho que você joga e volta. Da mesma proporção que você joga, ele vai voltar para você. E o que eu tenho dito aos casais é o seguinte: projete amor no teu marido, não vai voltar outra coisa senão amor. É. Projete compreensão na vida da tua esposa, que vai voltar para você, vai ser amor. Né? E isso vai influenciar e vai atingir os filhos. Então, 2 errados se unem para fazer as coisas certas. Os filhos nascem e crescem e têm pais e mães como exemplos. Eu citei para você a questão de filhos de pastores. Eu já atendi telefonemas, recebi mensagens nos congressos que vamos de filhos de pastores ou retiros, de jovens chorando, dizendo: pastor, eu não quero ser como meu pai. Meu Deus. Pastor, eu não quero ser como a minha mãe. Porque cresceram dentro de um lar conturbado. De um lar que não teve um ensinamento voltado para a questão familiar, né? Porque, como diz, o casamento não precisa ser perfeito. Hoje nós recebemos casais na igreja que não são crentes. Casais que aceitam Jesus na igreja e que precisam ser trabalhados, discipulados. E nós temos que criar ferramentas, temos que usar ferramentas para tratar esses casais, sarar os casamentos, para que os 2 errados comecem a fazer as coisas certas. Porque se os 2 errados começarem a fazer as coisas certas, casamento feliz, família feliz, igreja feliz, igreja próspera, igreja que cresce. Porque não é um crescimento exponencial numa igreja sem que essa igreja não se preocupe com família, não se preocupe com casais. Por que a DCMI cresce? Por que a DCMI hoje é uma igreja através do Projeto Believe e tantos outros projetos que o nosso pastor tem idealizado? Por que a gente testemunha, eu nesse pouco tempo que estou com vocês, por exemplo, pastor, a gente está caminhando junto, eu conheço muitas igrejas do Brasil afora. E a gente vê o crescimento porque existem preocupações pontuais em áreas em que a igreja precisa abrir o olho e ter crescimento. Hoje não dá apenas para a gente se focar naquilo que nós, quando garoto, né, ouvimos pregar o evangelho, e eu digo, a palavra não mudou, o evangelho não mudou, mas a forma que é colocada precisa mudar, né? E sobretudo voltado para essa questão de relacionamento conjugal e família. Muito bom, pastor Nevar. Eu vou destacar uma outra coisa que o senhor comentou aqui. Na sua percepção, existe uma realidade de que os problemas são os mesmos? Por exemplo, já faz anos que o senhor está trabalhando com famílias. Os problemas são os mesmos, com uma roupagem nova, ou existem problemas que são absolutamente novos nesse tempo de agora, envolvendo as famílias? Pastor, eu como diz o ditado, eu não sou papagaio para falar o que eu escuto, né? Mas eu gosto de falar daquilo que eu vivi dentro do meu relacionamento. Eu sou casado há 36 anos com a minha esposa. E o que eu vejo dentro muitas coisas que eu falo hoje, eu falo porque eu vivi. Com propriedade. Com propriedade. Da incompatibilidade. Hoje, você separou por quê? É quase que uma palavra jurídica, né? Nosso pastor, que é um grande advogado, deve ouvir muito isso. Incompatibilidade de gênero. E essa incompatibilidade, ela é feita de vários fragmentos,
né? Então, repito o que eu disse em instante, as pessoas não se separam por aquilo que elas não conhecem. Elas se separam por aquilo que elas conhecem, conheceram e não querem mais praticar. E não querem mais viver, né? E os problemas normalmente estão relacionados hoje vamos pegar um percentual de 100%, 85% dos relacionamentos conjugais que não dão certo é a área de comunicação verbal que está deficitária. Já dizia um ditado muito antigo, quem não comunica se estrumbica. E a base de um relacionamento ser curado é um relacionamento que pratica a comunicação verbal dentro de casa. A forma que eu trato a minha esposa dentro de casa. Os assuntos que eu trato com ela e ela trata comigo dentro de casa. Então nós temos dois grandes vilões hoje, pastor. Que é uma comunicação verbal errada, né? Eu sempre digo nas minhas palestras, e a psicologia explica isso. Há palavras que ferem mais do que uma agressão física. E é óbvio que eu não estou dizendo com isso que você tem que agredir a sua esposa tem que agredir você. Não. É palavras que às vezes o marido não agride a mulher, e a mulher não agride o marido. Mas há palavras que são proferidas, e nós, homens, às vezes temos uma facilidade até maior, né? E isso a ciência explica, da gente até relevar determinadas coisas. Mas as mulheres, elas gravam de uma forma assustadora. Às vezes eu converso com a minha esposa alguns assuntos melindrosos do relacionamento, ela lembra de coisas de 25 anos atrás que eu nem lembrava mais. E por quê? Porque essas palavras, elas machucam de uma forma tão intensa que fere o coração. E hoje, por exemplo, as pessoas que mais sofrem, mulheres e homens que mais sofrem com feridas que foram feitas por palavras, pastor, por incrível que possa parecer, essas palavras foram feitas em nome de Deus. Não entendi, pastor. Vou te explicar. Maridos hoje que têm a sua vida envolvida na obra, seja pastor, seja obreiro, seja servo e serva de Deus, porque eles são crentes em Cristo Jesus. A mulher às vezes fica sendo subjugada dentro de um relacionamento em que ela não tem voz, em que ela não tem vez. Ou o marido fica subjugado por uma mulher que está... Eu sempre digo, a mulher é 10 na igreja, é 10 como amiga, é 10 como mãe e é 0 como esposa. Ou o marido é 10 como pai, 10 como filho, 10 como amigo, 10 como obreiro, 10 como homem de Deus, mas é 0 como marido. Porque existem áreas, e o grande problema hoje, pastor Eliel, que dentro das áreas do relacionamento conjugal, e isso atinge a família, é que as pessoas, se utilizando de um evangelho que foi mal pregado lá atrás, mal interpretado lá atrás, dentro de uma exegese bíblica errada, de um processo hermenêutico errado, uma interpretação errada, levaram as pessoas a se enclausurar, como nós estamos falando, e viver um momento de escravidão. E de pessoas que estão espiritualizando aquilo que não é espiritual. E se nós olharmos para as famílias da igreja hoje, a gente vai encontrar pessoas que estão vivendo vidas amarguradas, porque eu não posso falar porque eu estou na igreja, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Não. Não tem voz. Não tem voz. E isso precisa ser difundido. Né? O marido precisa ter voz dentro do relacionamento, a esposa precisa ter voz dentro do relacionamento. E não estamos falando de uma revolução aqui. Não. Nós estamos falando de um tratamento. Um tratamento, primeiro, emocional, né? Porque eu acho que tudo começa no meu psique. O Paulo, quando escreve em Romanos 12:2, ele fala de uma mente renovada. Uma mente renovada só acontece quando eu me abro para aprender coisas novas. E se você pegar, por exemplo, a geração dos nossos pais, que são servos de Deus até hoje, existem coisas que são inaceitáveis para eles. E hoje, nós, e obviamente não estou falando de coisas erradas, estou falando de coisas que nós não espiritualizamos, mas tratamos com uma ordem natural das coisas. Então, pessoas hoje, em função de uma como é que fala, uma religiosidade,
né? Não a religião é uma bênção, mas a religiosidade tem escravizado pessoas, mesmo dentro de relacionamentos conjugais e sobretudo dentro das igrejas. Eu conto isso dentro, eu até tenho um DVD gravado com uma mensagem, e nesse testemunho, eu conto o testemunho de um presbítero da igreja. Eu estava ministrando em determinado lugar, o presbítero do altar, a esposa dirigente de oração, a família aparentemente tudo bem, sabe? E depois da escola, depois da manhã missionária, ele chega em casa e encontra o filho enforcado. Meu Deus. Na churrasqueira de casa, um menino de 17 anos de cima do altar. Como é que se explica isso? Será que uma família dessa não tem Deus? Não, ela tem Deus. Eles vêm à igreja, pastor. Eles choram, são dizimistas, são ofertantes, são pregadores do evangelho. Mas a mensagem em questão é que não estão prestando atenção em detalhes. É aquilo que João escreveu na ilha de Patmos, como ele endereçou a igreja de Éfeso. Ele escreve vendo uma igreja legal, mas uma igreja que o próprio Deus disse, olha, vocês são gente boa, mas eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti que você não está prestando atenção em detalhes. Pastor, está cheio de famílias sendo destruídas dentro. A preocupação minha hoje, e tem que ser uma preocupação coletiva, é que as famílias de fora estão sendo destruídas. Aí a gente olha e fala, não, mas tá com o diabo mesmo. Não, a gente tem que se preocupar. Sim. De evangelizar, de ganhar alma, de investir na obra missionária local, na obra missionária fora das nossas cercanias. Agora, dentro tem muita família sofrendo. Porque as pessoas não estão prestando atenção em detalhes da caminhada. As pessoas não estão prestando atenção, estão espiritualizando o que não deve ser espiritualizado, estão sofrendo porque estão espiritualizando aquilo que não é espiritualizado, que não se pode espiritualizar. E nessa questão, sobretudo, de tratamento com filhos. Porque filho, pastor, o senhor tem filhos, seus filhos são adolescentes e crianças. Eu tenho filho casados hoje, eu sou avô. Filho é tão bom quando você pintia o cabelo dele do lado, coloca uma calça amarela, um conga azul, uma camisa xadrez e leva pra igreja. Esse é o filho que não vai te dar problema, é o filho que não vai questionar você. É o melhor período da vida do filho, é o melhor período de você ter um filho na igreja. Mas hoje pais adolescentes estão sofrendo com adolescentes, porque é uma influência muito grande. E depois que cresce, já com a sua vida formada, o dono da sua razão, pior ainda para você poder... E a questão não é apenas a gente aconselhar e orar. A gente tem que criar mecanismos para que Deus possa começar a agir na vida deles também. Amém. Então isso é muito importante. E é de extrema importância e relevância a gente focar essa questão do relacionamento conjugal e da família dentro da igreja. Muito bom, pastor Nilvar. Só de pouquinhos detalhes aqui já vai aguçando tanta coisa especial, né, e preciosa. Eu queria lhe perguntar, eu sei que nesses anos de ministério, principalmente aqui a gente falando sobre questão com famílias, muitas experiências aconteceram, mas eu queria lhe perguntar, tem alguma experiência, né, de todas estas que lhe marcou mais e que o senhor poderia compartilhar com a gente? Eu sei que tem tanta coisa, né? Tanta vivência. Pastor, há muitas. Eu gostaria de salientar, assim, 2 momentos, assim, bem interessante ministerial. Eu me lembro que bem no início da minha caminhada de fé, isso foi no estado de Rondônia, eu acho que, se não me falha a memória, foi em Rolim de Moura. Eu estava ali num trabalho, eu ia pregar numa outra igreja, não era nessa igreja que eu estava participando, que eu estava só cantando. E eu me lembro que o pregador não veio. O pregador em questão não veio, como já aconteceu várias vezes. Aliás, eu sou meio campeão de estar num local participando de um evento que eu vou pregar no domingo, porque como eu canto, e naquela época, hoje não, né? Hoje a gente já CD, por exemplo, é uma coisa que não se vende mais em igreja. Mas na época se vendia muito CD. E eu, obviamente, você ia cantar na sexta para poder aumentar a sua vendagem de CD, né? Como eu sobrevivia só da obra na época, então realmente era muito importante. Então eu sempre fui campeão. E eu me lembro que nessa ocasião era uma pessoa de renome que ia pregar. E eu me senti tão incapaz. Eu me senti assim... exatamente como Josué estava se sentindo quando foi assumir o lugar do Moisés. Ele é como Deus dizendo: Nilvar, anima-te, tenha bom ânimo, eu estou contigo, eu serei contigo. Mas, pastor, eu sempre digo que a gente vive em 2 mundos. É o mundo espiritual, que nós não sabemos tudo, mas conhecemos alguma coisa, e o mundo natural.
né? E é uma briga, é uma guerra. Por mais que Deus fala que está contigo, hoje, quando você vai ministrar, e isso aí é via de regra, eu sei que já passou por aqui grandes homens e mulheres de Deus falando disso, e os amigos pregadores têm ciência disso, que o pior terreno de um pregador é o altar. Não é a igreja, né? É a sua retaguarda. E eu tinha ciência de que a minha retaguarda era uma retaguarda muito pesada. E eu me senti tão incapaz, eu me senti tão... Eu tenho lembrança naquela noite. E aquela noite eu fui trazer uma palavra, e o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. E eu me lembro que eu não tinha nada preparado, eu estava iniciando praticamente o trabalho. E Deus colocou no meu coração uma palavra sobre Abraão, o sacrifício de Abraão, e foi. Eu me lembro de ter cumprimentado a igreja, o resto eu não me lembro de mais nada. E saiu e foi uma grande bênção. Deus ministrou aquela noite, me rendeu muitas agendas e foi uma bênção. E aí eu cheguei no hotel chorando e não quis jantar, fui direto pro hotel e fui agradecendo a Deus e fui, sabe, assim, fiquei maravilhado com aquilo. E aquilo me encheu. Aquilo me trouxe assim uma força de Deus. E aí, por que eu digo que isso mudou o meu ministério? Porque Deus me usou? Não, foi o que aconteceu depois. Porque eu entrei nós costumamos chamar a galera mais jovem numa vibe de achar que eu podia, cara. Deus tá comigo, eu sou o cara, porque o congressão arrebentou tudo. Porque é o seguinte, pregador, meu filho, pregador, ele quer pregar, quer ver o povo chorar, pregador pentecostal, quer ver gente curada, gente batizada com o Espírito Santo. A gente é pregador pentecostal e faz parte disso. Sobretudo grandes congressos. E eu me lembro que eu fui ministrar em Porto Alegre, uma igreja em Porto Alegre, São Leopoldo, mais precisamente. Grande Porto Alegre, cidade que era da região metropolitana. E eu me lembro que me colocaram no hotelzão 5 estrelas. Eu me lembro que na época o cantor Nelson Ned estava hospedado no mesmo hotel. Ele estava fazendo um evento do lado. Eu até conheci ele, a gente interagiu ali. Até gravei uma das canções do meu penúltimo CD. Eu gravei porque encontrei com ele, que é o Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Essa canção muito antiga ele gravou e me deu um CD na época. E eu falei, vou regravar essa canção. Que é de um pessoal de Joinville, né? Eu não me lembro agora o nome do compositor, mas enfim. E eu cheguei, rapaz, sábado à noite, aquela igreja lotada, eu sentei no altar e me achando, cara, a última bolacha traquina do pacote. Meu Deus. Se desse um relâmpago, eu fazia pose, pensando que era Jeová que tava tirando foto de mim. Porque isso acontece com a gente. Isso foi algo que mudou a minha vida. E eu cheguei naquele dia e peguei a palavra, cumprimentei os irmãos e tal, e comecei a pregar, meu amigo. E prega, e vai. E, pastor, todo pregador tem o dom da retórica. Todo pregador tem caixinhas de ferramentas, cheias de ferramentas. Porcas e parafusos que a gente vai encaixando. Ideal para cada momento. Para cada momento. E eu comecei a visitar todas as minhas caixinhas. E eu fui aqui, eu fui ali, e nada. A igreja é um silêncio sepulcral. E, rapaz, sabe aquele dia que você vai pregar, que você fala assim, meu Deus, chega 9h30 logo que eu não aguento mais. Meu Deus. Pastor do céu. Eu saí dali, eu entreguei o microfone, orei, ministrei. Porque todo pregador sabe quando sai mal. E todo pregador sabe que quando é ele que está falando, e não é através do Espírito. É quando você usa toda a técnica do mundo. É quando você usa todo o conhecimento neurolinguístico do mundo. É quando você usa todo o parafuso do mundo. É quando você usa toda a caixinha do mundo. É quando você usa todos os textos da Bíblia, todo o conhecimento teológico. E não sai nada. Porque aquilo que recentemente o nosso pastor pregou, até vi num views dele, não é o conhecimento. Não é a capacidade. Não é o jeitinho brasileiro. É a graça de Deus. E aquele dia eu cheguei no hotel. Anteriormente eu cheguei no hotel e falei, meu Deus, eu sou o cara, Deus está comigo. E naquele dia o Espírito Santo de Deus falou, mais nítido ao meu coração. Filho, não é do teu jeito. É do meu jeito. Não é você. Sou eu. E recentemente eu questionei Deus a relação aos meus filhos. E eu disse, Deus,
eu tenho grandes preocupações com os meus filhos. E Deus disse, você precisa entender que não é porque você é pastor, não é porque você é pregador do evangelho, não é porque você prega sobre família, que os teus filhos serão do jeito que você quer. Quem cuida dos seus filhos sou eu. Então, pastor, aquele dia eu aprendi uma grande lição. Paulo dizia, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. E que aquele que acha que sabe, não sabe como lhe convém saber. Então hoje, pastor, eu aprendi e ir ministrar numa igreja que tem 10 pessoas. E se eu for lá vazio, Deus não vai fazer nada. Porque o que é Deus fazer, pastor? Deus fazer é mais do que as pessoas chorarem. É mais do que as pessoas sapatearem dentro da igreja, fazer aviãozinho dentro da igreja. Eu não sou contra nada disso. Aliás, eu prefiro uma pessoa cheia de meninice, mas na presença de Deus, do que sem nada na mão do diabo. Eu sou dessa opinião. Mas não é isso que vai mudar a vida das pessoas. O que vai mudar a vida das pessoas é o agir de Deus através do Espírito Santo quando eu estou pregando, e uma palavra, uma fração de segundo, uma palavra revelada, que Deus fala através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas como pregadores, e aquela palavra entra no coração e produz mudança. Produz mudança de vida, mudança de rumo. É quando a palavra não volta vazia. E aquele dia, meu pastor, eu, como profeta, como pregador, disse, a palavra voltou para mim mesmo e ela voltou vazia. Porque às vezes Deus nos honra como profeta, como pregador. E às vezes Deus escolhe momentos para nos ensinar. E aquele dia eu tive uma grande lição de Deus. E um outro momento que eu vivi na minha vida ministerial, pastor, e agora falando como pastor local. Eu fui pastor 4 anos à frente de um trabalho. E as coisas que mais me surpreendeu na caminhada de fé como pastor local é você desenvolver a capacidade de lidar com a incompreensão e a traição das pessoas dentro do ministério. Incompreensão e traição. Incompreensão e traição. Eu me lembro do pastor Jorge Linhares, num dos livros que eu li dele. Não, minto, não foi livro não. Foi uma ocasião que eu estava vendo pregar. Eu fui ministrar em Contagem, Minas Gerais. E ele estava ministrando numa das igrejas dele lá, eu preguei no domingo à noite, o meu voo seria na terça, porque eu ia resolver um negócio na segunda, e eu acabei indo na igreja. E ele contando um testemunho que eu achei muito interessante aquilo, e aquilo falou muito profundamente ao meu coração. Eles estavam em um determinado lugar, numa reunião de obreiros e tal, e um dos obreiros veio e apontou um determinado pessoa, um outro obreiro, e disse, pastor, queria falar pro senhor que o senhor não me leve a mal, eu não estou aqui de X9, mas aquele senhor, a gente estava em determinado lugar, ele disse isso e mais isso do senhor. Aí disse que ele olhou pro rapaz e ele pensou com ele, nossa, mas esse rapaz não me emprestou dinheiro. Eu nunca paguei as contas desse camarada, eu nunca dei cesta básica para ele, eu nunca ajudei ele, eu nunca fiz nada por ele. Por que esse cara tá falando mal de mim? E aí o que ele quis dizer? Que muitas das vezes o que te trai não é o que tá longe, é o que tá perto. Meu Deus. O que puxa o teu tapete não é o de longe, é o que tá perto. E eu testemunhei isso dentro dessa caminhada de ministério local. Para mim foi um aprendizado muito grande, pastor. Eu vivi um período da minha vida, e por isso que eu prego hoje. Não sei se o pastor já testemunhou, mas eu vira e mexe, eu prego e eu falo de perdão. Eu falo da dificuldade de perdoar que a pessoa tem. E da dificuldade de perdoar e da dificuldade de liberar perdão, de pedir perdão e de liberar perdão. E eu vivi isso literalmente quando no ministério local, como pastor local, aprender a duras penas a entender que o que produz cura na minha família, na minha vida, no meu ministério, para seja qual área da minha vida precisar de crescimento, precisa passar pelo perdão, porque a coisa mais terrível dentro do ministério é a traição. Como é que eu posso dizer? É o sentimento de ingratidão que brota no coração de muitas pessoas, que você apostou, que você... Pastor, isso te decepcionou?
Num primeiro momento, sim, mas depois o Espírito Santo ministrou meu coração em momentos de cura. Foi um momento de cura. E eu sempre digo que tem pessoas que passam na sua vida, elas não passam para fazer você sofrer, elas passam para fazer você aprender. Né? Aliás, tinha um obreiro meu na ocasião que sempre ia lá um senhor, um mendigo, e depois a gente orou por ele algumas vezes, depois ele nunca mais apareceu, mas acabava o culto, ele sempre estava no portão da igreja. Aí um dia um obreiro meu falou assim, pastor, esse rapaz aqui, o objetivo dele é tratar seu ministério. Então, às vezes é verdade. Às vezes algumas pessoas, e a gente como pastor local, pastor, eu sempre me inspirei muito no pastor Jackson Rodrigues, falecido pastor Jackson Rodrigues. Ele dizia assim, irmão, tem crente na igreja que a gente ora. A gente ora, quase que a gente faz uma oração imprecatória para ele desviar. Para eles ir embora, irmão. Aí eles desviam, irmão. Eles desviam, vão lá, se suja tudo, se lameia tudo. Você acha que ele nunca vai voltar? Daqui a pouco ele volta todo enlamado. Você tem que ajudar o cara, tirar os carrapios do cara e cuidar do cara. E ministério é isso. Então, esse foi um episódio, pastor, que eu aprendi de viver o gesto do perdão. Porque perdoar, pastor, é terrível, porque você perdoa sem ter amor, mas você perdoa. Você perdoa sem amar, porque aquela pessoa te machucou tanto, né? E isso faz você crescer. Como é que você cresce? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo. Perdoar o inimigo não é fácil. Você perdoar sem nenhuma razão de perdoar. Você tem que renunciar a algumas coisas da sua vida para que você haja crescimento. E uma coisa que me produziu muito crescimento pessoal e ministerial foi entender a coisa do perdão. Eu não perdoava. E o ministério local, ao longo da caminhada, me fez aprender com determinadas pessoas. E eu cortei cabeça de muita serpente. E isso me trouxe muitos problemas, até emocionais. E o pastor Jeremias Pereira, ele diz assim, ele tem um ditado que ele fala assim, você não tem que cortar a cabeça da serpente. Você tem que fazer com que a serpente trabalhe ao seu favor. Aí ele citou a questão dos hindus, o cara que toca aquela flautinha e a serpente vai subindo. Toca a flautinha pra serpente. Não corta a cabeça da serpente. O Pedro era a serpente. Jesus olhou um dia, você vai converter, Pedro. Jesus não podia ter pego um outro Pedro, crente, servo, abençoado. Mais direitinho do que aquilo direitinho. Mas Jesus olhou e falou, não, eu vou apostar nesse cara. Um dia esse cara vai se converter. Então, às vezes, pastor, são esses que nos fazem crescer. São essas pessoas que produzem crescimento no meio da gente. E essa questão do perdão. E entender o que é o perdão, de fato, porque uma coisa é eu falar e outra coisa é eu viver. E nesse período eu vivi isso, muito próximo. E foi quando eu aprendi a perdoar. Foi quando eu literalmente, como Jesus disse, bater de um lado, vira o outro para apanhar do outro lado. E isso trouxe crescimento para minha vida pessoal, profissional, ministerial, familiar. É difícil, não é fácil, mas vale a pena. Amém. É a lição do José, né? É Deus que transforma o mal em bem, né? Deus que transforma o mal em bem. E eu tiro duas lições aqui dessas duas experiências que o senhor conta. A primeira, dependência completa de Deus, independente da capacidade. E a segunda, sempre aprenda a perdoar, né? O pedir e liberar. E liberar. Pedir e liberar são duas coisas fantásticas, né? A gente já ouviu vários homens de Deus e mulheres de Deus falando a respeito disso. Existem literaturas que falam sobre isso. Quando você não perdoa, você dorme com o cara, você levanta com o cara, você almoça com o cara, você dirige com o cara, você, né? Então, fica na jaulinha do coração, né? Joga fora, perdoa e... abre essa cela e deixa embora. Alivia a cruz. Alivia a cruz. Pastor Nilvan, o papo tá bom, mas o nosso tempo foi embora. A minha palavra é uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Alegria mesmo de coração de Deus ter nos aproximado, né, de poder aprender contigo, caminhar contigo, ouvir tanta coisa preciosa aqui. Esse testemunho que eu já ouvi antes, mas toda vez que eu ouço, eu me emociono de ver o poder de Deus agindo, né, na sua vida, e que continue assim a cada dia. Amém. 53 anos? 53. Rapaz, tem, né, na nossa perspectiva e na nossa fé, tem muita quilometragem pela frente, que Deus continue te usando poderosamente. Amém, onde quer que passares, tá? Te deixo a oportunidade de deixar uma palavra final para os nossos telespectadores aqui nesse momento. Maravilha, querido, maravilha. Eu quero, antes de
de trazer a palavra, agradecer a Deus, né, por esse momento aqui, agradecer pela sua pessoa, porque afinal você é meu pastor, né? Você é meu pastor da sede, ele é o pastor local, você é o meu pastor também. Agradecer ao meu pastor presidente, pastor Carlos Eduardo, pelo carinho que tem nos recebido, pelo o apoio que tem nos dado, por tudo que Deus tem feito através de vocês na minha vida, na minha família. Sou muito grato a Deus, aos pastores da nossa região, pessoas que nós não apenas conhecemos, mas que estamos criando um lastro de amizade muito grande, e isso é muito importante, né? E então a gente fica muito feliz mesmo por estarmos caminhando juntos aqui. Pastor, eu disse aqui palavras sobre famílias, eu tenho certeza que esse podcast pode alcançar algumas famílias que estão atravessando momentos de